Bem-vindos a mais um episódio do De Volta para o Futuro. Hoje com o apoio da Basso Straps e sempre com aquele spoiler que o nosso convidado já recebe uma correia da Basso como presente. E é uma honra a gente receber aqui hoje o saxofonista, compositor e voz do Garotos da Rua, uma banda icônica do rock gaúcho. Seja bem-vindo, King Jim. Bom dia a todos aí da região, a todo mundo que estiver ouvindo. Uma satisfação estar aqui com vocês. Que massa, cara. A gente tava louco pra escutar essa tua entrevista aí, porque tu tem muita coisa pra contar. Vai ser difícil a gente resumir, como eu te disse aí, resumir a série Game of Thrones aí Ah, em uns é, vai 35, ser. 40 minutos, né? Ah, Vamos massa, fazer cara. um 2, o 3 e o quarto capítulo depois, né? No final. Bah, bom, podemos fazer. História não falta. É. Primeiramente, King Jim, como é que surgiu esse teu contato com a música? Como é que aquele bichinho da música te mordeu aí? Eu nasci asmático aqui em Porto Alegre, né? Uma cidade úmida, que nem aí, né? E, e eu comecei a tocar um instrumento de sopro para tentar resolver essa questão da asma, né? A asma muito grave que eu tenho, já de nascença. Então, ele me ajudou bastante. O saxofone, desde sempre, se tornou uma fisioterapia permanente, diária, na minha vida, né? E eu acabei me tornando um autodidata por recomendação médica, né? Não Uhum. só por recomendação musical, né. Isso aí me tornou curioso no assunto, né, do saxofone, me tornou uma extensão da minha voz, além de eu ter cantado em vários corais aqui também, a título de melhorar também a emissão do ar, porque a asma, ela não é falta de ar, é excesso de ar, tu tem que botar o ar para fora, né. Uhum. Então é óbvio que cantando e soprando tu consegue melhorar bastante essa questão aí da tal falta de ar, Uhum. né, vamos dizer assim. E como é que foram as tuas influências musicais lá que moldaram esse teu estilo? Eu nunca tive um estilo pré-definido, né, eu sou do Uhum. tempo do radinho de pilha, né, na cozinha, na hora do café da manhã, tudo, ouvindo de tudo, desde radionovela, que tinha aquelas musiquinhas incidentais de Villa-Lobos, né, que era uma coisa Uhum. maravilhosa, pouca gente atenta para isso. E também a M, né, que tocava também qualquer gênero musical. Uhum. Isso me deixou com um gosto musical bem amplo, até o ponto de ir nas casas das tias, ouvir os vinis, né, de música italiana dos anos 60. Cara, sempre atento à música, porque, parece que eu já intuitivamente já sabia que a música era uma coisa importante para a vida de cada um, para esse planeta aqui. A música tem uma vibração acima de qualquer religião, qualquer política. A música tem uma vibração, universal bem maior, né, e Uhum. divina, vamos dizer assim. Uhum. E como é que começou aí, como é que foi criada a banda aí, o Garotos da Rua? Acho que foi em julho de 83 em Porto Alegre, né? Foi. Eu vou te contar rapidinho essa história. Eu tocava com eram poucos grupos que tinham aqui de garagem e clubes, né, que faziam bailes. Aí tinha uma banda Uhum. de baile que era só Beatles, chamava Swing, e tinha o Mitch Marini. E o Mitch fazia umas músicas, e ele me chamou para acompanhar ele nessas músicas dele, porque eu era o Uhum. único saxofonista de rock. Eu fui desafiado vamos dizer assim, a fazer a minha própria linguagem de sax no rock, né. Uhum. Que antes eu tocava trilhas de teatro, trilhas de cinema, eu viajava em outros gêneros, né, Uhum. musicais. Cheguei a cantar a ópera na Monteverdi, até que as pessoas: "Pô, no rock tem fulano, tem o Bob Keys nos Stones, tem não sei o quê, procura ouvir, olha só essa referência aqui, essa referência ali". E aí eu passei a ir atrás, porque na época não tinha o internet, né. Então a Uhum. gente está falando
de mídias e referências completamente diferentes. Tu É tinha um que outro pedir mundo, né? tu tinha que pedir o disco para o comissário de bordo que ia viajar para Los Angeles, tinha que ir a Buenos Aires comprar uns discos. Então, em 83, em janeiro, chegou aqui, o Mitch Marini me ligou, telefone daqueles fixos, né? Ele, Quindinho, é o seguinte, está chegando uma banda aqui com 3 carretas de som, é a banda mais tecnologicamente avançada no planeta, e a gente foi convidado para abrir um show. Pela nova lei, a gente, uma banda nacional, local, tinha que abrir o show, né? Então Uhum. foi no Gigantinho, a abertura do show do Van Halen. E aí, Sensacional. eu disse, cara, mas falta 2 dias, como é que a gente vai fazer? A gente vai lá e faz, Quindim. A gente faz, porque já está acostumado a fazer, não te preocupa. E fomos lá, né? Foi o maior PA que eu já toquei até hoje. O equipamento, tu não via fios de guitarra, tu não via as caixas de som, o som Aham. incrivelmente potente, forte e de qualidade, né? No primeiro acorde da banda, as 5 primeiras filas caíram sangrando com os ouvidos, né? Os ouvidos Eu, completamente eu acredito. Quem foi nesse show vai dizer isso que eu estou falando, pode ter certeza. Mas isso é E antes dos Garotos da Rua, né? isso é antes, eu estou falando, estou chegando na história, Sim. espera aí. Aí tá, Ó. fizemos esse show em janeiro. E aí eu fui assistir um show do Mutuca no Clube de Cultura com o Mitch. E a banda do Mutuca tinha 2 caras de Rio Grande. Ele me apresentou no camarim, né? E aí ele falou: esse baixista aqui tem 15 anos, mas só toca jazz. E ele é menor de idade, não pode ser o baixista da minha banda, não sei o quê. Esse é quem é? Esse é o cara do Cheiro de Vida, o André Gomes. Aí tá, o André não estava mais na parada. E esses 2 músicos de Rio Grande, o Bebeco e o Odinho, eu trouxe lá são bandas do Rio Grande que me acompanham quando eu vou ao Rio Grande. Então ele levou para Porto Alegre os 2 caras, né, o batera e o guitarrista. Isso eu estou procurando o baixista, e eu disse, está aqui, Mitch Marini, o cara que toca do destro, ambidestro, tem todo o equipamento, tudo. Então, eu descobri que Porto Alegre não tem um hiato do rock, né, físico. Não tem nenhum lugar que tenha rock ao vivo em Porto Alegre desde 1979. E agora já Uhum. somos 83, então eu vou fazer um bar com rock ao vivo. E ele fez, e a gente forjou o grupo, né, o repertório do grupo, né, Garotos da Rua, no bar do Mutuca, ali na José de Alencar, na frente do Hospital Mãe de Deus, onde existe um castelinho até hoje. E a gente tocou o ano inteiro nesse bar, de segunda a segunda. No final do ano tinha um movimento louco, né? Todo mundo queria ser Garotos da Uhum. Rua, todo mundo queria ter um bar com o do Mutuca, e realmente Uhum. deslanchou o movimento do tal rock gaúcho, a ponto do Claudinho Pereira, recentemente falecido, ligar para a RCA do Rio de Janeiro, um amigo dele, desçam aqui e venham ver o que está acontecendo. Venham ver que tem bandas maravilhosas, é o novo cenário do rock nacional. É aqui. E aí é o seguinte, cara, é isso que os caras vieram. Os caras, pela primeira vez na vida, uma multinacional, uma gravadora como a RCA Victor, desceu até o Uhum. local para ver o que estava acontecendo, conhecer as bandas, os artistas, e contratou 5 bandas para fazer um disco pau de sebo, que daí sairia um para ir para o Rio de Janeiro e fazer sucesso com música. Só que todo o Uhum. disco, todas as bandas foram bem-sucedidas e eles adoraram tudo, né? Então, nós, os Garotos da Rua, como éramos mais velhos e já tínhamos uma certa estrutura, a gente já tinha partido para o interior do estado e mostrado como que iria funcionar a partir de agora, uma banda com um sucesso só, com banda de abertura, com equipamento de luz, som, né? Com música nova tocando sempre na Uhum. rádio, a música autoral, né? A gente já estava preparado para ir para o Rio e fomos o primeiro grupo a ser contratado, assinamos na casa do Claudinho Pereira o contrato com a RCA,
e fomos em Uhum. seguida morar no Rio de Janeiro e já participar de muitos eventos, shows coletivos do novo rock nacional que estava efervescente no Rio de Janeiro, né? Com aquelas grandes Uhum. bandas, Paralamas, Kid de Abelha, Barão Vermelho, todas as bandas a gente conheceu já em loco, Uhum. participando de eventos locais, né? E foi realmente um momento intenso, né? Em seguida já tivemos músicas em novela da Globo, isso aí nos deu um reconhecimento nacional muito grande em pouco tempo, pouquíssimo tempo. Uhum. A gente estava no lugar Hã, certo, na hora certa e com o tipo de música certa, vamos dizer claro, assim. e isso você está falando desse disco aí que é a coletânea Rock Grande do Sul, né? Rock Grande do Sul, né? Um disco que está fazendo É, 40 anos agora. 40 anos. Inclusive vocês vão fazer um show, né, dos 40 Então, anos. eu tenho já feito uma prévia, né? Eu tenho reunido alguns amigos que são músicos que são remanescentes, né? Dos grupos que foram escolhidos, né? Naquela época. Uhum, Por exemplo, o Márcio Petraco, que não é da formação original do TNT, mas hoje em dia ele é do TNT, uhum, né? O Fornazier, que é do The Fala, né? Que não é da uhum, formação original do The Falo, mas o cara já tem convidado, feito para fazer alguns shows. O Fábio Lee, né, baterista também do TNT, que na época era outro baterista. Então, a gente uhum, vai levando com o que tem, né, por enquanto, né, até uma nova casa de aposta ou um novo investidor que seja, resolva se interessar pela memória cultural do rock gaúcho através desse disco aí, que é tão uhum. vital para o rock nacional, não só Com gaúcho, certeza. É, e foi grandes bandas saíram dali, né? a porta de Uhum, entrada das bandas daqui do sul para o centro do país. uhum. E como é que foi, conta um pouco para nós aí, como é que foi ah, quando vocês viram que esse disco explodiu, Ricardo, e como é que vocês esperavam? Vocês não estavam esperando tudo isso? Porque eu, para mim, a minha lembrança era uma coisa assim, cara, a gente consumia aquilo ali dia e noite, sabe? E eu acho que até Foi vocês muito vieram na intenso. época, cara, É. foi muito intenso. Aquilo foi, eu acho que nós não tínhamos nada parecido até então, né? Não, foi uma coisa que eu acho que a gente tem que valorizar muito como produto, Uhum, como um bom negócio. Eu sempre falo isso, né? Que o rock uhum, não é para ser uma santinha no altar, não é uma peça de uhum, museu. A gente tem o uhum, rock vivo aqui, né? Com os uhum, personagens principais ainda atuando. E nós temos um uhum, mercado incrível aqui no Rio Grande do Sul que não existe em nenhum outro lugar do Brasil. uhum, As pessoas que gostam de rock no país sabem disso, né? Então está faltando a grande mídia se interessar nesse aspecto e desenvolver um projeto maior para que haja interesses de empresários independentes e que se transforme num bom negócio realmente para todos e não só sim, para um músico ou um que outro, né? Falta é que uhum, não, hoje em dia não tem mais aquela coisa da gravadora segurando a onda do uhum, música. Hoje em dia a gente tem que pensar uhum, diferente. A gente está falando de duas épocas diferentes. Quem ficou famoso antes da internet e sobreviveu ao advento da internet, uhum, né? Tá meio hoje em dia meio perdido naquele tiroteio ali que é, né, uhum, o mundo virtual, né? Que cabe uhum, tudo, cabe de tudo e tu é de alguma forma nesse novo século tu é uma figura underground novamente como tu era no uhum, início, né? O uhum, rock voltou para o underground, da onde ele veio, e onde ele faz furor, onde ele mexe com os alicerces da estrutura da sociedade, onde ele pode movimentar e modificar alguma coisa na nossa sociedade. o King Jim e esse sucesso da música Tô de Saco Cheio, a banda tomou uma projeção nacional, né? E essa música foi uma grande sacada, né? Como é que foi? Como é que surgiu a ideia de fazer ela? Então, isso é uma parceria do Bebeco com o Carlos Eduardo Caramês,
que é Uhum. um cara que acompanhava a gente. Ele já tinha um tempo, assim, de muito tempo, ter trabalhado com os Novos Baianos lá no centro do país, né, o Carlos Uhum. Eduardo, e ele que, de alguma forma, compôs junto com um paulista para o disco do Pasquim, em 82, uma música chamada Garotos da Rua. Então, o Caramês ele já chegou aqui praticamente com a ideia do Uhum. que seria Garotos da Rua, né? Não seriam uns gurizinhos de rua que estão ali, né? Eles seriam uns caras, vamos dizer assim, que estariam aprontando de alguma forma, né? E essa é a ideia de Uhum. Garotos da Rua, né? E Uhum. ele teve essa ideia dessa letra, que tu vê que é um rock de 2 acordes só, quem é músico vê Uhum. exatamente isso, só que são muitas variantes dentro desses 2 acordes, né, há muita perfumaria envolvida, né, Não, e e a é uma letra música é que sensacional também. A a letra letra tem ela aquele é negócio de simples, ela dá um adolescência. tiro ele é aquele, vamos dizer assim, aquela revolução caseira, doméstica, né, das Aham. crianças, dos jovens se revoltando dentro de casa contra os pais, quando na verdade, os pais deveriam estar se revoltando contra a sociedade também. Então, ela tem uma história por trás, né, essa letra, ela Aham. tem uma história, ou vamos dizer assim, um bom motivo, uma boa temática para ser Uhum. abordada e discutida e debatida. Até hoje, eu tenho uma neta de 7 anos que canta essa música, né? Isso é uma coisa que me comove bastante, de alguma forma, né? E não dá, o cara não cansa nunca, né, de cantar. Com Onde eu vou, os certeza. caras tocam. E então o rock gaúcho, propriamente dito, né, não o brasileiro, mas o gaúcho especificamente, ele tem uma linguagem própria, ele tem um sotaque, ele tem, vamos dizer, origens e raízes da rock argentino, uruguaio, Uhum. ele tem uma forma diferente de ser, de existir, e que se sente bem em qualquer situação, mesmo sendo deslocado pela própria mídia, que hoje prefere o sertanejo, o funk, o pagode, o rock Uhum. tem o seu lugar no underground e é aí que ele funciona bem, realmente. Não é só o stream que faz a coisa acontecer, né? Com A gente certeza. tem que homenagear também essa questão dos que não estão no auge. Uhum. Essa situação fora da zona de conforto é muito interessante e a gente tem que estar atento a isso. E daí depois surgiu o primeiro disco, né, King Jean, que trouxe uma energia única, tinha muitos sucessos, né. Como é que foi esse processo de gravação e onde é que foi a gravação desse primeiro disco? Esse primeiro, nós assinamos na casa do Claudinho Pereira um contrato para 3 LPs, que é Uhum. bastante, hein? E morando no Uhum. Rio, né? Morando em Ipanema, na rua Rainha Elizabeth, um apartamento para todo mundo junto ali. Podia ter terminado a banda ali, né? Sabe, um monte de maluco morando junto, com mulher, papagaio, filhos, não é fácil. E o primeiro LP, que é o que se chamava Garotos da Rua, que tinha a capa do Marco Pilar, que é uma coisa também inusitada, né? A capa tem um uma, vamos dizer assim, uma coisa diferente também. E a questão, o nosso jeito de tocar rock, quando chegou lá, despertou curiosidade entre os próprios músicos da nossa gravadora também. Uhum. E a gente convidou o Celso Blues Boy, que era um dos grandes ícones da guitarra no país na Uhum. época, para participar de uma das músicas. Eu acabei morando na casa do Celso por um tempo, e o Celso era um cara selvagem, vamos dizer assim, né? Um dos melhores guitarristas ao vivo que eu já vi na minha vida. Uhum. Não em estúdio só, mas principalmente ao vivo, porque ele começava a beber lá pelas 6 da tarde e ia até cair, até o cachorro lamber a cara, né? Então Pô, ele ficava no e show ele ficava no ponto de bala, sabe. entendi. E tivemos alguns atritos, como todo mundo ali, né, o rock gaúcho eu sempre costumo dizer que é treta, né, pura treta, né, de alguma Aham. forma. E tivemos a participação também do Ezequiel Neves nesse disco, que era o todo poderoso ali da
da gravadora do Barão Vermelho, era o amigo do diretor da gravadora do Barão, que era amigo, que era pai do Cazuza, né? E era Então, o doido. Ezequiel era o produtor do Barão Vermelho, né? O produtor Aham. artístico, o Ezequiel Neves. Então, ele esteve lá no nosso apartamento, a gente discutiu, e ele chegou a ter uma voz, né? Numa dessas músicas, né? Que a gente gravou, que eu acho que é o Que Mentira, se eu não me engano, né? No disco, o nosso primeiro LP, que foi gravado e produzido, gravado na RCA do Rio de Janeiro e produzido pelo Marcelo Sequindi, o guitarrista do Erva Doce. Uhum. E como é que era essa recepção do público fora aqui do Rio Grande do Sul naquela época? Como é que foi? Como é que o pessoal estranhava o nosso sotaque? Como é que era lá fora? Que a gente sabe Eles não que aqui no sabiam nosso muito bem eles não sabiam muito bem de onde que a gente tinha vindo, né? De que planeta Uhum, era. Porque o sotaque não é todo mundo que identifica, sendo lá do sul, do norte do país, do centro do país, não é todo mundo que identifica esse jeito de falar do porto-alegrense, porque não é o gaúcho do interior, que nem vocês aí que falam uhum, o de, aham, copa de leite, né? Não é aham, assim. O porto-alegrense tem uma musicalidade diferente do pessoal do interior. Então é difícil identificar que tu realmente fosse gaúcho. Eles duvidavam até, porque é bem o pessoal mais da fronteira tem um sotaque mais carregado, né? E é fácil de uhum, identificar se tu é da fronteira ou não. E no caso de Porto Alegre, não, de Porto Alegre, como eu estou dizendo, né? De Porto, ah, né, tá? É bem assim, né? Então, os caras, mas o que é isso? De onde saíram esses caras, né? Então, até eles identificarem, a gente foi se acostumando, foi se camuflando no meio, né? Para não aham, ficar um aves rara, né? No meio do pessoal. E a gente se enturmou legal, né? No final das contas, né? Apesar de ser uma briga sempre eterna por espaço, sempre, sempre, sempre foi assim. O meio uhum, musical, cultural, artístico, não só atual aqui, né, em Porto uhum, Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil, sempre foi uma coisa complicada, né, de lidar, como eu falei, né, não tem um profissionalismo que merecia ter, né, a uhum, indústria do entretenimento no primeiro e segundo mundo é um bom negócio há 2 séculos. Eles uhum, entenderam o quanto que pode render para todo mundo, se o artista uhum, for bem tratado, for bem, né? uhum. Mas hoje em dia eu acho que até os Estados Unidos está com esse tipo de problema, porque os caras mais antigos ficaram tendo que viajar depois de 80 anos de idade, Uhum. né? A coisa não é muito fácil não para ninguém, né? É, Nunca foi, é, né? O é. artista é uma inversão de valores, né? Porque vai viver num planeta sem música, sem arte, sem cultura, que são coisas essenciais assim para a alma, né? O espírito, Uhum. né? O Uhum. mundo não se resume só à parte corporal, à parte da matéria. Então a gente tem que estar atento a isso. Mas, Ricardo, com essa exposição aí nacional da banda, vocês devem ter feito shows assim em lugares que nos anos 80 devem ser praticamente inacessíveis. Conta um pouquinho como é que era cair na estrada nos anos 80 com toda. E vocês não eram só os músicos, vocês tinham toda uma Ah, estrutura de iluminação, né? é Vocês, vocês verdade. iam com, vocês iam com tudo, né? Íamos, e realmente, no Rio, na época, tu vê que nós temos um retrocesso aí. No Rio tinha um trem que saía à meia-noite para São Paulo, chegava às 6 da manhã em São Paulo. Era uma Uhum, maravilha, cara. E depois tinha os aviões, né? Muita gente nos aeroportos. uhum, A banda tinha que chegar num lugar, a gente, através dos programas de TV, tipo Chacrinha, a gente acabava tendo uma visibilidade muito grande no país uhum, todo. E todo mundo queria ver aquelas bandas que estavam tocando no Chacrinha, ao vivo, né? uhum, Então a gente acabava viajando. Ah, vamos fazer um show lá na cidade de Sorriso, a cidade de Campo, né? Vida Nova, Fronteira
do Mato Grosso com Paraná e Argentina. Uhum. Porra, não tinha nem asfalto, nem nada, chegava de trator. Depois de chegar num aeroporto na capital do Mato Grosso, tu andava horas de ônibus até o local, aí tu chegava numa pousada onde tu almoçava com os macacos, pegando tuas roupas ali dentro do quarto. Mundo novo agora, estou falando. Aham. E também ela pousado, bom, fizemos alguns lugares de Sorriso, aquelas cidades mais conhecidas do Mato Grosso do Norte, do Sul, né? Que tu andava metros, quilômetros, o dia inteiro. Depois de pousar no aeroporto, pegava um ônibus, não chegava nunca na cidade, muito tempo Poxa viajando. vida, cara. Sol de 40 graus, nada fácil. Uma vez nós paramos, tinha uma fila de caminhão na estrada, o que aconteceu? No meio-fio, né? Aí Uhum. descemos, era um engenheiro baiano que fez uma plantação de cocos e vendia coco gelado a 10 pila, muito caro, né? Mas todo mundo enlouquecido, o cara estava ficando milionário já, porque todo mundo com um louco de sede no meio do nada. Que massa. Boa sacada. Que massa, Então, cara. tocamos em cidadezinhas na margem do Rio Araguaia, ele furioso, o rio assim, forte mesmo, com as pessoas com guarda-sol na beira do rio ali. Claro que não botavam nem o pé dentro, não, senão a água levava. Mas Ilha do Bananal, fizemos lugares assim bem pitorescos, né? Vamos dizer assim, e que valeu a pena. São aventuras quando tu tem uma certa idade, tu tem aquele espírito aventureiro, Uhum. está disposto, Uhum. né? Uhum. Fisicamente, né? E tu pega um público desprevenido também, que nem imagina qual é o teu repertório, conhece uma música. Aham. Aham. Então, isso E também e e e já que estava na novela, né, vocês tinham uma música na novela, né? tivemos a música da novela Mandala, né, que foi legal, né, eu sempre falo dessa história, que era uma novela, que era uma tragédia grega, né, de Édipo e Uhum. Jocasta, em que Uhum. a Vera Vera Fischer? Fischer como é o nome do parceiro dela na novela? O Felipe Camargo. Poxa, Felipe Camargo, Felipe Eles Camargo. casaram na vida real e na novela eles eram mãe e Sim. filha que transavam, Aham. né. Aham. Que foi um escândalo na época, né, Um cara? escândalo. E não, o escândalo É, foi depois da novela que eles casaram e na o vida casamento real. acabou em grossa pancadaria numa delegacia no E Irajá, né, outras ali. cositas. Mas Ricardo, mas aí o Garotos da Rua também faz parte aqui da história da Rádio Novos Horizontes aqui de Santo Anjo. Vocês estiveram aqui na inauguração da rádio há Eu me 36 lembro muito anos bem da atrás. Novos Horizontes, pá, algumas vezes eu tive aí, né. É, Provavelmente tu estava ali de calção e ranho, com ranho no tava nariz. lá. Não, eu tava lá eu tava lá nesse show lá no Verzeri, era o ginásio do Verzeri, e eu me lembro que vocês começaram a tocar e caiu a luz. Pois é, acontecia Eu me isso. lembro. Não foi só dessa vez que aconteceu várias vezes. Nós inauguramos alguns ginásios, no Pato Branco, ginásio Patão, em alguns lugares era assim mesmo, porque a luz era instável, né, a energia elétrica, né, no caso, né. Sim. Nada Eu acho que que fosse impedir da gente voltar, claro. esperar com calma a luz voltar e tudo. Sim, sim. Não, não, mas tá certo. E Mas a rádio, pô, essa rádio guerreira, que eu tenho guardada com muito carinho no coração, essa rádio que fez muito pelo rock aí no interior do estado e toda a família, essa família maravilhosa aí, né, cara, e que sempre cuidou com muito carinho da questão radiofônica e teve aberta para o rock, uma coisa que eu não vou esquecer nunca. e falando um pouco assim do saxofone, o saxofone trouxe uma sonoridade muito característica para a banda, né? Como é que foi lá inserir esse instrumento no rock gaúcho, no Garotos da Rua? Até hoje eu não tenho uma referência muito
uma referência, né, para desenvolver a partir disso, né. Eu tive que ir Uhum, atrás de uma sonoridade própria, de me reinventar, vamos dizer assim, né. Apesar de ter tido aulas com o mestre Manito, com quem eu gravei 2 LPs, que eram saxofonistas uhum, incríveis e da Jovem Guarda, o Manito não chegou a ser meu professor ele foi meu professor na prática mesmo, de dar dicas e conviver e conversar sobre a vida, né. Um cara uhum, sensacional que todo mundo deveria ter a oportunidade. E eu dei um pouco também de oportunidade para mim, ao pedir para o presidente da gravadora trazer ele de São Paulo para gravar 2 LPs com a gente e ceder alguns espaços de solo e conviver mais de perto com um cara que tinha alguma coisa para eu aprender vendo ele uhum, tocar. Né, então isso foi, mas eu, por mim só, eu tive que, quando eu comecei com os Replicantes aqui, tive que fazer muitos shows com os Replicantes e gravar com eles, eu tive que inventar um jeito mais maluco ainda de tocar, né, mais tosco, mais sujo e com uma pegada diferente, né, no sax. uhum. E Para isso eu encaixar, né? tenho um certo orgulho disso aí, de Uhum. ser original, de ter sido um pioneiro, Um né, nessa pioneiro, com questão, certeza. né, de alguma Uhum, forma, né. E no próprio rock gaúcho também, até hoje, tem poucas pessoas que se aventuram, né, porque o sax depende da mistura de metais, né, que ele tem. O meu sax é muito uhum, pesado, é um tenor Mark VII francês da década de 70, que tem níquel, bronze e estanho. Ele é muito pesado, uhum, né, ele dá um certo dá certa dor nas costas e tudo, tem que cuidar muito, né. Não dá para uhum, tocar todas as músicas, senão tu cai duro, né, cara. Então, ele uhum, exige muito fluxo de ar, mas ao mesmo tempo ele tem um som característico que identifica, faz é a minha identificação, minha impressão vocal, aérea, aeróbica, né. uhum. Identificação Hã, aeróbica, isso é melhor. aham. King Jim, mas voltando um pouquinho ali, vocês participaram, como vocês tiveram essa projeção nacional, participaram de programas icônicos da TV lá nos anos 80. Você já mencionou o Chacrinha. Conta pra nós como é que eram os bastidores do Chacrinha, com toda aquela galera que ia lá, e as chacretes. O que que dá pra Todos contar? todos os programas de TV eram realmente com Caos. bastidores muito interessantes, né. Não Aham. só o do Chacrinha, claro que o Chacrinha também era, né, claro, por ter sido um programa mais icônico, né, mais popularidade na TV, né, Uhum. sempre tinha isso, né, a gente conhece, mas teve outros que foram incríveis, né, outros que 9 horas da manhã a gente pegar um trem para ir para São Paulo para ver no programa do Clodovil, Clô para os íntimos, às 9 da manhã. Aham. Já pensou? Nós quase Aham. dormindo ali em pé, né, tudo. Claro que a gente não dormiu dentro do trem, né, a gente ficou a mil, né. E aí e o Clô ali, né, de manhã cedo, costurando com a modelo ali, tudo, e a gente tocando uma musiquinha, conversando. Teve outros programas como o Clube do Bolinha, também, que era um Uhum. patamar um pouco mais baixo, assim, de nível, né, com Aham. o Chacrinha e outros programas, o Raul Gil tinha um camarim muito folclórico, porque os artistas eram realmente coisas, assim, de outro planeta, né. Era Perdidos da Noite, vocês foram também, né, com o Fausto, ao né? vivo, ao vivo. Fizemos o Faustão, Perdidos da Noite, o Teatro Zácaro, ao vivo em São Uhum. Paulo. E aí dividimos o palco, a gente tocava ao vivo, tocamos e o nosso hold esqueceu o tapete do baterista. Nós já tá A gente já estava dentro da van e o "Pá, esqueci o tapete", tá, lá foi o hold buscar o tapete no palco e já estavam os originais do samba tocando. E o cara não teve dúvida, puxou o tapete dos originais do samba, com eles tocando, né, Literalmente. literalmente. Só se ouvia o Faustão, mas que barbaridade, que baixaria, não sei o quê, aquela coisa. Que massa, cara. E uma E noite nós fizemos, né, com o Gugu, só não entramos na uhum. banheira dele.
A gente Aham. fez alguns programas muito interessantes, né, de TV e de rádio, né. Rádio sempre as pessoas não cos as pessoas gostam de comentar sobre o programa de TV, mas de rádio também teve coisas muito interessantes, né. Uhum. E hoje em dia, assim, a gente já conversou até sobre isso, com esse negócio do streaming, hã, o que que tu acha? Melhorou, piorou, é mais fácil de fazer o lançamento, entendeu? Claro que é 2 coisas totalmente diferentes, mas tu acha que que esse negócio do streaming acaba dando mais, talvez, alguma visibilidade para uma banda que está começando, na parte do lançamento, que tu pode fazer em casa? Porque antigamente era tudo muito caro, né, pra gravar um disco, gravar uma Ah, música, né. olha, cara, não tem essa de piorar ou melhorar, a gente vai ter que aturar, né, como é feita as coisas. Tu não se Eu não tenho a força para mudar como eu gostaria, né. Uhum, A situação do setor humanístico, vamos dizer assim, uhum, da prática profissional, né, que seria a arte, a cultura, o uhum, jornalismo. Então, o que a gente tem é que se adaptar, né. É claro que tem coisas muito ruins que surgiram junto com a internet, não hum, vamos dizer, mas uhum, tem coisas que dificultam bastante, né, para o cara trabalhar melhor o seu vamos dizer assim, o seu repertório, seu lançamento. Tu não tem mais discos, tá, tem pessoas que fazem. uhum, Pessoal que tem mais grana, compra um vinil, manda fazer vinil, mas são poucos, tá. Então, na uhum, prática, tu tem que lançar singles e uhum, acoplado a imagens, né, a clipes, né, de alguma forma, e mesmo assim, isso não é garante que haja sucesso, porque é muito rápido o uhum, consumo desse produto. Esse produto é muito uhum, rápido, ele vai, a pessoa já esqueceu. A música vai para o uhum, Spotify, mas sei lá, os caras querem ouvir o que já foi consagrado no pré-internet, né. Daqui a pouco uhum, e a pesquisa, me parece que existe uma geração mais acomodada hoje em dia, que não tenta pesquisar muita coisa não, que não tenta pesquisar coisas anteriores, né, outros gêneros importantes que possam fazer a diferença, a gente uhum, ouvindo ou não, como as músicas de ritmo latino, mambo, cha-cha-cha, e ska, e que foram assim, né, e que rumba, e que foram importantes, né, na década de 50 do século XX, ou o próprio swing, né, nos anos 40, uhum, ou o próprio chorinho brasileiro nos uhum, anos 20. Tudo isso aí não pode ficar para trás, a gente não pode deixar não pode com ter certeza. preguiça de pesquisar e ir atrás. As pessoas querem inventar roda, mas às vezes a intuição te leva a achar que tu inventou uma coisa nova, quando ela entrou foi na nuvem, né. Entrou Uhum, através da nuvem e aí eles: "Ah, descobri uma coisa nova", só que não, né. E então e a divulgação do artista, ela ficou pior, ficou mais difícil, uhum, certamente. Eu não acho que isso aí prioriza um pequeno grupo, né, um uhum, pequeno grupo, assim como está o mundo, né. O mundo uhum. prioriza um pequeno grupo de poderosos e que outros em detrimento a outros que acabam não vindo à tona e que tem coisas muito interessantes a dizer. Com certeza. E Ricardo, o que que tu tá escutando? Quais são os artistas atualmente que tu escuta? Alguma coisa nova? O que que te chama atenção hoje em dia no rock? Eu ouço de tudo, né, cara, porque eu acabo tendo que, para sobreviver da música, eu acabo tendo que trabalhar com vários grupos, vários projetos paralelos, simultâneos. Então, Uhum, eu tenho um pequeno núcleo de 30, 40, 50 músicos amigos que eu gosto de uhum, tocar, que eu gosto de conversar, e eles sempre vão me mostrando. Eles são os caras que vão, tipo, eu vou citar o Pedro Petraco, que é um cara muito atualizado, muito curioso, né, é o filho do Márcio Petraco, que eu toco com ele no uhum. tributo ao David Bowie, que é um trabalho maravilhoso. Que O pessoal massa. da Pata de Elefante também, que é um trio Uhum, instrumental incrivelmente bacana de trabalhar junto, procuro trabalhar com eles também.
Aí o pessoal da antiga também, né, cara, o pessoal que está sempre antenado e trabalhando, né, às vezes eu junto um Frankenstein, né, 2 do TNT, 2 do The Fala, um dos Garotos da Rua, um do Tarantirissa, eu trabalho também Aham. tem umas coisas com o Marcelo Truda, que aliás vai fazer um show com o Tarantirissa agora em outubro aqui, que é uma das bandas pioneiras do rock, né? E eu fico Uhum. muito feliz de ter essa atividade e procuro sempre a parceria, não fazer as coisas sozinho. A parceria é um Claro. dos grandes lances, porque isso aí te dá a margem a tu conhecer outras coisas, as ideias dos outros, que os outros estão pensando e Sim. vão passando para ti, né? Em vez de tu apertar um botão e procurar a esmo as coisas, não, esses caras vão te mostrando na prática também, tocando e fazendo músicas junto, que é Uhum. como eu tenho feito, músicas com um e outro, assim, que são pessoas que eu possa convidar para ir aqui em casa para tomar um café, comer uma gelatina às Claro. 9 da manhã, umas coisas que eu tenho feito na prática mesmo aqui, né. Tá certo. Ricardo, e olhando para o futuro, quais são os próximos projetos, assim, dos planos musicais? O que que tu tá planejando aí para o futuro aí? Tem várias coisas que eu tento botar em prática. Tá chegando os 70 anos da bossa nova aí, que eu adoro bossa nova também. Massa. Eu tenho um trabalho com o pianista do Ney Lisboa, o Luiz Mauro Filho, que é um meu amigo Uhum. dileto de vários anos, mas ele é um cara que muito bom, todo mundo convida ele para tocar, né, mas tem outros músicos também e eu também um pessoal novo da fronteira aí, os paisanos, uma gurizada nova, que Uhum. faz música nativa contemporânea, eu tenho umas ideias com eles também, é uma coisa bacana que eu gostaria muito de poder trabalhar. Eu tinha um trabalho com o Fernando Corona, que faleceu recentemente, que era Fernando Pessoa musicado. Eu pretendo botar para frente isso Hum. aí. E é uma coisa que Uhum. chegamos a fazer um show só e foi incrivelmente denso e louco, e muita gente adorou, chorou, e o Que Fernando massa, Pessoa é cara. um cara acima, vai para o futuro, vai adiante. É isso que a Cara gente está fora da fazendo. curva. Futuro, é isso aí. No Aham. caso, eu vou tentar também um outro amigo, também o próprio Corona, a gente chegou a fazer alguns arranjos de jazz para clássicos do rock gaúcho, também pretendo botar para frente isso aí, né, que é uma coisa legal. Pretendo descobrir coisas novas, né, que eu nunca tenha Uhum. feito, para me divertir, principalmente, que é um dos fundamentos, né, da música e do trabalho. A gente não pode se estressar com o trabalho, a gente tem que procurar gente que tem a mesma vibe, no mínimo, para não ficar se estressando na hora de tocar. Bom, pessoal, foi uma satisfação aqui conversar com o King Jean do Garotos da Rua, né? Mais um episódio de Volta para o Futuro. A gente viajou com ele para os anos 80, conheceu essas histórias incríveis. Mais uma vez agradecemos ao apoio da Basso Straps, que sempre valoriza o músico e está presenteando aí o Ricardo aí, ainda não tem nenhuma correia para sax, mas a gente vai dar uma correia de guitarra aí para o Ricardo. Se você curtiu esse episódio, compartilhe com os amigos, siga o nosso podcast nas plataformas e continue ligado, porque em breve tem mais viagens no tempo. Ricardo, meu querido, obrigado, King Jean. Estamos esperando você por aqui na região noroeste, qualquer hora apareça de novo. Tu faz parte da história aqui da região. Muito obrigado, foi uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. É uma viagem no tempo também, ao mesmo tempo, né? Tem a ver com o nome do programa. A gente realmente tem condições de viajar no tempo, de alguma forma, através da música. E o que eu tenho a dizer é que não desistam, que a gente pode mudar muita coisa nessa vida, nesse Certeza. planeta, nessa sociedade. Então, vamos juntos, através da música é uma das grandes formas que a gente tem para fazer alguma coisa pelo entorno, para a melhoria da vida das pessoas. Obrigado, meu querido. Grande abraço aí.